Pede. Estou esperando aqui, presidente, para contar meu tempo, por favor. Vereadora Silvia, Vossa Excelência poderia me conceder uma parte? Daqui a pouquinho, Vou aguardar, vereador. Daqui a obrigado pela pouquinho. gentileza. No momento oportuno eu vou te conceder, tá? Obrigado Pode pela ficar aí gentileza. que você vai ter o seu à Eu parte. vou lá na direita enquanto isso. Pode ir. Eu queria começar falando sobre o Pio Central. Já vou entrar, obviamente, a gente está falando do centro da cidade de São Paulo, vou entrar na polêmica, sim, em relação a como se trata a questão da problemática da população em situação de rua na cidade de São Paulo. Mas antes disso, eu quero alertar que este projeto proposto aqui sobre o Pio Central é um projeto com bastante problemas. E eu vou elencar um dos problemas que eu vejo como o principal problema, que está se propondo aqui fazer uma esplanada, um projeto bilionário, né, de alto custo, para fazer uma esplanada na região da Liberdade. E este projeto não tem nem o impacto financeiro disso, nem o impacto ambiental e nem o impacto social. A gente fala de impacto social porque a gente sabe que a região da Liberdade é uma região com muitos cortiços, com muitas pensões, com muita população em moradia precária. E a gente não quer que nenhum projeto urbanístico sirva para remover essas pessoas, para expulsar essa população do centro da cidade e gentrificar ainda mais o centro da cidade, expulsando essa população, que já é uma população vulnerável, para lugares mais longínquos, onde a população vai ficar longe do seu local de trabalho, longe do seu local de estudo, longe do seu local de convívio. Então, essa esplanada, ela pretende homenagear a comunidade japonesa. Nada contra homenagear a comunidade japonesa, mas a gente sabe que a Liberdade é uma região que tem origem no povo negro. E por que o povo negro não está sendo homenageado? Então, a gente tem ali a Igreja dos Aflitos, a gente tem o Beco dos Aflitos, que são lugares em que o povo negro vê o quê? A origem da sua cultura, da sua memória e principalmente de um momento da história que foi o momento da escravização do povo negro aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente acha que a homenagem que deveria estar sendo feita agora no bairro da Liberdade é a população negra. E queria também colocar minha opinião sobre a questão da população em situação de rua na cidade de São Paulo. Porque a gente está falando do Pio Central e a gente está falando de uma área, de um território em que a gente tem um aumento exponencial da população em situação de rua. São 64 mil pessoas... 64 mil pessoas em situação de rua, de acordo com o CAD único. Ou seja, a população triplicou no último período. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo não tem uma política adequada para que essa população tenha projetos de saída. Os projetos que tem são muito ineficientes e são insuficientes. Mesmo os projetos que a gente tem críticas, que são o projeto das vilas, são totalmente insuficientes para o tanto de população de rua que tem. E aí, no meio disso, ao invés da gente estar pensando políticas públicas para fazer com que essa população em situação de rua tenha acesso à alimentação, não só alimentação, mas principalmente a moradia, porque a moradia é a primeira coisa que a população em situação de rua deveria ter, não esses abrigos para passar pernoite, mas moradia digna. Ao invés da Câmara estar debruçada pensando sobre isso, a gente se deparou na semana passada com um projeto, né, um projeto do vereador Rubinho Nunes, que foi um projeto, para dizer assim, no mínimo, vereador Rubinho, um projeto infeliz, um projeto higienista. Você sabe o que é higienista, vereador? Olha só, eu sou professora e eu explico para os meus alunos o que é o higienismo. O higienismo é quando você trata uma população de extrema vulnerabilidade social, uma população empobrecida pelo sistema, como uma população... Rapaz, não adianta fazer cara de tipo, estou de saco cheio, porque o senhor vai ouvir. O senhor vai ouvir. O senhor fez um projeto e a gente tem o direito de falar a opinião da gente no projeto, porque quando foi votado a gente não pôde falar, e agora a gente pode falar.
Podia. E eu estou falando com todo respeito à figura do senhor, porque eu não estou falando contra o senhor, estou falando contra o projeto que o senhor protocolou e votou aqui em primeira votação. É um projeto higienista, porque trata a população em situação de rua como uma população que não merece ser alimentada. Porque quando o senhor coloca lá uma série de exigências burocráticas para a pessoa conseguir uma marmita, uma pessoa que está passando fome, ela não vai atrás de cadastro. Uma ONG que está querendo servir alimentação, ela não vai atrás de uma burocracia, de uma autorização, porque a fome não espera autorização, vereador. Então, por isso que é um projeto higienista. Concedo a parte. Obrigado, vereadora Silvia, pela parte. Eu não quero debater, eu quero esclarecer. O primeiro ponto, eu já deixei bastante claro algumas vezes na imprensa, já nesse plenário. O objetivo, a minha vontade, que no direito a gente chama de ânimos ao propor o projeto, era de alguma maneira organizar a distribuição de alimentos para abranger o maior número de pessoas possível. Eu falhei, fui infeliz nesse aspecto. Ao invés de conseguir abranger a distribuição de alimentos, ficou muito claro que havia alguns dispositivos ambíguos e uma falha, especialmente no estabelecimento da multa. Isso já foi corrigido, já foi retirado. E aí eu não quero me dirigir a Vossa Excelência, mas fazer uma correção ao vereador Celso. Porque o vereador Celso, acho que ele tem o direito de exigir alguma coisa de outro colega na casa e ele esquece que existe democracia, existe a liberdade de cada um. O vereador Celso. E ele desconhece, e eu acho que por pura má-fé, o regimento interno da Câmara. Porque eu já fiz a fala no microfone, que tem o mesmo valor aqui na Câmara que um requerimento formal, inclusive no aspecto regimental, para que o projeto fosse arquivado. O que o vereador Celso quer é montar piquete em cima de um projeto que sabidamente não houve o intuito de estrangular as pessoas através da fome, mas de organizar a distribuição. Por mais que não tenha conseguido atingir esse objetivo, ele quer montar o piquete para ficar me atacando o dia inteiro em cima de um ambiente polarizado. O que demonstra total desconhecimento regimental e má-fé do vereador Celso Gianazzi. Volto a dizer, vereadora Silvia, o objetivo ao apresentar o projeto era organizar a distribuição de alimentos feita por ONGs em larga escala para que a gente pudesse atingir o maior número de pessoas possível. Isso se mostrou ineficaz no projeto apresentado. Não tive o menor problema de receber representantes de ONGs ontem, esclarecer o que aconteceu, retirar o projeto. Mas, infelizmente, eu me deparo o tempo todo nas redes sociais, como agora, no caso da vereadora Luna, distorcendo o que é falado por mim aqui no plenário, para dizer que o vereador bolsonarista recuou da fala, para dizer que o vereador bolsonarista queria fazer outra coisa, e ninguém tem o cuidado de falar qual era o intuito de apresentar o projeto. Isso, na minha leitura, com todo o respeito, e não digo que é o caso de Vossa Excelência, que está sendo extremamente polida na crítica ao projeto, demonstra uma má-fé escrachada de muitos vereadores. E ninguém se atenta, por exemplo, para o fato que a Secretaria de Assistência Social SMADES tem um orçamento de 2,6 bilhões de reais por ano. E aí, enquanto Vossa Excelência falava, considerando os números de pessoas em situação de rua que Vossa Excelência trouxe, a gente tem um orçamento de R$ 3.385 por mês por pessoa em situação de rua. Eu acho que a SMADES, com esse orçamento, por exemplo, poderia muito bem organizar junto com as ONGs a distribuição para atingir a finalidade do projeto, que era justamente que essas pessoas pudessem se alimentar em tendas, com mesa, com cadeira, com talheres, com higienização da mão, e não na sarjeta, em meio a ratos e baratas, que era o que eu buscava com o projeto. A SMADES podia muito bem, com a estrutura que tem lá, com todos que passaram à frente da secretaria, organizar essa distribuição, chamar as ONGs para conversar, as ONGs sérias que fazem um trabalho adequado, e melhor distribuir os alimentos para evitar desperdício, que existe sim, para garantir que as pessoas que têm fome possam se alimentar na cidade. Mas é muito, só para concluir, vereadora, mas é muito mais fácil apontar o dedo para o vereador Rubinho, todos abandonarem e passarem a criticar que o vereador é um fascista, que o projeto é inadequado, que eu não concordo, que não deveria ter pautado, que eu vou vetar o projeto, ao invés de analisar o que foi proposto, que inclusive, vale dizer, foi apresentado em colégio de líderes com as lideranças de todos os vereadores. Ninguém colocou obstrução no projeto aqui na Câmara. Se um vereador fala que vai se obstruir o projeto, ele é retirado. Todos ficaram calados. A liderança do governo sabia que o projeto seria pautado. Ainda assim não foi retirado. A oposição sabia que o projeto seria votado. Registraram o voto contrário. Ninguém obstruiu. Então é muito fácil jogar o Rubinho aos leões e esquecer todo o trâmite legislativo que tem nessa casa. Vereador, olha só, sobre a minha opinião vereadora sobre o projeto, Silvia, eu já falei. Não, vou concluir. Do tempo, vou concluir aqui, vereador, presidente. Eu queria falar duas coisas para o vereador Rubinho Nunes. A primeira delas
é que o próprio vereador, nas suas redes sociais, fez meme, fez piada do próprio projeto, falando que era um projeto que queria proibir o tráfico de marmitas. Ou seja, tratou comida como uma droga, tratou pessoas que distribuem comida como traficantes. E isso foi colocado nas redes sociais do próprio vereador. Então, isso daí, vereador, o senhor tem que admitir que foi... parte? Não, vereador, eu só quero concluir que isso daí, vereador, além de o senhor retirar o projeto, o senhor tem que fazer uma meia-culpa e dizer que está errado publicar esse tipo de coisa nas redes sociais. E a segunda coisa que eu quero dizer... E a segunda coisa que eu quero dizer, vereador... Eu até já esqueci, porque eu fui tão interrompida que eu até esqueci. Vereador, se a senhora puder concluir para passar para os seus colegas. Não, vereador, eu acabei me esquecendo aqui, fiquei atrapalhada, então eu vou passar aqui para minhas outras colegas aqui. Obrigada. Tá bom, próxima.